eu vou conversar com o administrador e empresário João Lira, que também é assessor do senador Ataídes Oliveira. Tudo bem, João? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Você vai falar para a gente de um assunto que é muito desafiador nos dias de hoje, que é a questão da excelência da gestão pública. Conta um pouquinho para a gente como é que isso está se desenvolvendo aqui no Tocantins. Muito bem. Várias instituições fazem parte hoje desse grande programa nacional. É um programa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde tem foco a qualidade no serviço público e a desburocratização. Em cada unidade da federação existe uma instituição âncora desse grande programa federal. Aqui no estado do Tocantins, esse âncora é o Ministério Público Estadual, onde inicia então a ancoragem do programa e com isso, a partir daí, vem iniciando o serviço de implementação do programa em várias instituições públicas. Estamos indo bem, existe dentro da perspectiva várias instituições que já estão há 4, 5 anos já com esse programa, trabalhando esse programa de forma exemplar, né? E estamos buscando aprimorar cada vez mais as instituições públicas no nosso estado. Esse programa é um programa do governo federal que está sendo desenvolvido em todos os estados e municípios, e cada estado e cada município tem as suas características e os seus desafios. Aqui no Tocantins, qual é o maior desafio? O maior desafio é a liderança. Talvez né? Pode ser de todos os estados, né? Com certeza, eu diria que sim. Certamente eu diria que sim. Né? Eu vejo como grande marco desafiador é a liderança. Porque falar de qualidade, você tem que falar primeiro, passar primeiro pela pessoa que tem o poder da caneta. Essa pessoa é que promove. Essa pessoa é que tem, na sua visão de futuro, aonde é que ela quer chegar com a sua instituição. Ela tem que ter um grande poder de aglutinar as pessoas nesse projeto. Ele tem que ser técnico e tem que ser político. Que já é um outro desafio. Que é um outro grande desafio. Técnico e político por quê? Porque ele nem pode ser meramente técnico, porque ele consegue engessar, então, a instituição. Né? Mas ele também não pode ser político, porque só meramente político, porque ele vai começar a infringir as leis, a não respeitar, por exemplo, a lei 8666 das licitações, né? E a gente vai correr o risco realmente de não poder colocar a instituição dentro do eixo dessa nova ótica, que é buscar a qualidade do serviço público com foco no cidadão e no usuário final da instituição. Qual a importância desse projeto para o Estado? Eu diria, não só para o Estado, mas eu diria a nível nacional, porque esse programa, Kátia, ela não é apenas o programa utilizado para determinadas instituições públicas. É um programa que foi feito, foi desenhado para todas as instituições públicas. Aonde tem recurso público, você pode aplicar o GES Pública. Aonde tem recurso público, você pode. Então, estamos falando de governo estadual, a nível de governo federal e a nível de prefeituras. Então, num colégio, numa instituição, numa universidade, num tribunal de contas, num tribunal de justiça, num Ministério do Planejamento. Então, todas as instituições públicas podem ter a implantação desse programa, sim. Todos, afinal de contas, todos precisam buscar a excelência. Lembrando, a população, a necessidade do público, ela é sempre crescente. Os recursos sempre vão começar a ser cada vez mais limitados. Nós não vamos dar conta de tanto recurso para tanto serviço que a sociedade demanda. Então, requer de uma grande... que o líder, né, seja realmente assim, uma pessoa que tenha um nível político, de articulação institucional muito grande, para que ele consiga realmente dar certo e ele consiga realmente atender a sociedade. Administrador, de que maneira que a população pode contribuir? A população pode contribuir e muito nesse processo, né? Primeiro, a única diferença da administração pública e da privada
é que, diferente que a administração privada busca o lucro, a administração pública deve buscar o bem comum, né? Então, pensando no bem comum, você precisa ter realmente uma pessoa gestora frente às instituições públicas que dê essa resposta, que consiga dar essa resposta para a população. Então, nós vamos ter em breve uma eleição a nível de senador, deputado estadual, deputado federal e governador. Então, nós temos que lembrar que nós não estamos falando de ideologia política, nem de partido político, mas nós temos que focar, a partir de agora, quem são as pessoas que estão se apresentando aí como postulantes a esses cargos. Porque são essas pessoas que vão estar resolvendo por nós as nossas vidas. São essas pessoas que vão estar com o poder que nós vamos entregar, com o poder da caneta, eles vão estar fazendo isso ou aquilo que afeta direto ou indiretamente as nossas vidas. Então nós, como sociedade, nós temos que nos preocupar em verificar, e aí vem a importância da administração, verificar qual é o perfil dessas pessoas que estão buscando se eleger para que nos represente, para que administre o nosso Estado, para que administre o Brasil, esquecendo de presidente da República, né? Que nós temos também, nessa grande empresa que se chama Brasil, né? Então, nós temos que saber e verificar o perfil dessas pessoas, conhecer essas pessoas, como elas são nas suas empresas, dependendo se eles tiverem empresas, nas suas vidas pessoais, particulares, como é que elas são. Ora, se um gestor não dá conta de gerir, de administrar bem a sua casa, certamente não vai dar conta de gerir, de administrar o Estado ou o país. Então a gente está passando por um momento único, a população está muito inteligente, nós estamos vivenciando um movimento das ruas, o clamor das ruas, e nós estamos verificando que essas pessoas das ruas, essas vão ser as responsáveis e são as responsáveis em colocar esses líderes, esses administradores. Então, é um voto consciente, é buscar não fugir da responsabilidade do voto. Não, tem que sim, tem que participar sim, tem que estar à frente do processo sim, né, para que eles realmente possam colaborar. Então, votando certo, e votar certo significa escolher o melhor candidato em relação a seu perfil mínimo desejado, né? Assim, eles vão estar, todo mundo vai estar contribuindo certamente. As empresas que já fazem parte dessa proposta de excelência de gestão pública, como é que elas se apresentam hoje? Qual é a diferença dela para aquelas que ainda estão reticentes em fazer parte dessa gestão? As instituições que fazem parte, que todas elas são instituições públicas, não há empresas, porque é caráter público. Todas as instituições que participam, a gente verifica o enorme... Primeiro, muda o relacionamento internamente da instituição, né? Porque o gestor, ele começa e ele se conscientiza de que, apesar dele ter a força da caneta, dele ter o poder nas mãos de seu gestor, mas ele sabe que ele não consegue fazer as coisas sem a sua força de trabalho. E ele precisa alinhar as estratégias e os planos, né? Ele precisa alinhar isso à sua visão de futuro, mas ele não pode esquecer de chamar o seu grupo de trabalho para fazer parte e se sentir parte. As pessoas precisam se sentir parte desse grande projeto. Se eles não se sentirem parte desse projeto, a instituição não consegue deslanchar, não entra no espírito do programa. Então a gente tem as instituições que participam ativamente com esse programa, a gente vê o nível de satisfação do seu público interno, das pessoas que estão trabalhando. Por quê? Porque eles dizem assim, tá vendo aquilo ali? Fui eu que consegui mudar. Eu fiz parte, eu fiz parte desse programa, eu fiz parte desse projeto, eu fiz parte dessa mudança. E a satisfação é enorme. Diminuição de custos, né, de retrabalhos, né? São vários exemplos que a gente pode contar aqui. Recentemente, a gente, dentro desse
a primeira coisa que nós fizemos quando nós fomos fazer a introdução do programa foi as pessoas se conhecerem. As instituições não se conhecem internamente, né? Então, uma pessoa que atendia determinados assuntos e é muito nervosa porque ele atendia um público muito seleto, né? De pessoas da organização, ele muito nervoso quando ele foi dar o seu esclarecimento e dizer, você sabe por que eu não consigo dar muitas vezes bom dia, porque eu corro muito para atender as pessoas que estão. E o restante da organização começou a verificar, eu pensei que você era uma pessoa mal educada ou mal-humorada, mas não é, porque a pressão dele era grande demais. E as pessoas partiram então para ajudá-lo nessa difícil missão de atender aos requisitos que ele era solicitado. A gente vê vários exemplos de diminuição de energia, diminuição de copos descartáveis, diminuição com combustível, né? Então isso começa a ser provocado. Eu não tenho um aumento porque eu tenho que poupar energia, porque senão eu não vou conseguir com aquela dotação orçamentária. A instituição como um todo começa a sair do seu quadrado e pensar em orçamento, pensar em planejamento, pensar na execução, né? E começa a mudar muito. É bem interessante. Nós tivemos o prazer, o antigo, o Dr. Clenan, que era um desses gestores, na minha saída, um dia ele me chamou e disse assim, Lira, muito obrigado pelo você ter me apresentado ao GES-Pública, né? Porque ele deu o diferencial para a minha gestão. Ele foi o diferencial. Eu consegui observar que eu estaria um tanto quanto, talvez, fora desse novo ambiente que as instituições públicas passam. E você me veio com um projeto ali prontinho. Porque o GES-Pública dá isso. Ele dá todo o começo, meio e fim, para que você, como gestor, você possa focar e você possa realmente fazer com que as coisas aconteçam bem na tua instituição, né? Então, são vários exemplos simples, exemplos mais complexos, mas nós temos grandes exemplos de resultados institucionais. Uma outra instituição, gente falando, vem cá, planejamento estratégico. O que é que nós vamos querer ser, nossa instituição, daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Vem cá, nós não já falamos de planejamento estratégico? Sim, doutor, planejamento estratégico está aqui, existe a dotação orçamentária e está aqui na gaveta, porque aquilo ali não fazia parte da gestão, o planejamento estratégico, aquilo que vai definir o que a tua instituição vai querer ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, vamos resgatar e vamos operacionar o planejamento estratégico. Olha mesmo, então uma instituição que estava totalmente apática ao futuro, do dia para a noite, aprendeu o que é um planejamento estratégico, envolveu todas as pessoas e está aí fazendo um papel social maravilhoso, né? Então são vários exemplos que a gente pode ter. Então a gente pode dizer que o gestor ganha, né, porque ele está ali dividindo o conhecimento, a equipe ganha porque começa a ter um senso de pertencimento àquele grupo. Sim. E a população também ganha no atendimento, na economia, numa série de outros fatores. Exatamente. É um ganho coletivo. É um ganho coletivo. E isso tem que ser mensurado, né? Isso tem que ser medido. Você tem que ter, não é só dizer, eu acho que... Não, eu acho não. Você tem que conseguir medir isso aí. Então, o próprio GES-Pública, ele consegue colocar indicadores de desempenho para que você realmente possa atender a esses requisitos da instituição, né? É muito interessante que a instituição se conheça. Esse é um grande... Só isso aí já é um grande momento da instituição entender o que é que a logística faz, o que é o setor de transporte faz, o que é que a segurança faz, o que é o que compras faz, como faz, porquê das coisas, né? Porque senão ela não se vê como um todo, ela se vê apenas as partes, e só as partes não funcionam, o todo funciona, né? Então é um ganho realmente para a instituição, é um ganho para a sociedade. Voltando, a demanda por serviços é crescente, e
o financeiro, o que faz realmente acontecer, cada vez vai ser menor. Não vamos pensar em grandes orçamentos, vamos pensar em cada vez que os orçamentos vão ser cada vez minguados. Então, esse gestor, esse administrador que estiver à frente de cada instituição tem que ter uma ginga muito grande. Ele tem que saber coordenar com outras secretarias, com outras instituições públicas. Às vezes, um grande projeto não precisa se unir apenas a uma única instituição. Pode fazer parte de 2, 3, 4 instituições, cada um dando o seu pedaço. Quando pensou que não, se fez o todo e chegou no objetivo final, que é a satisfação do cliente usuário. E pode ter certeza, o cidadão ele está consciente do que ele quer de cada instituição. E essa é uma das grandes coisas também. O GES Pública, ele trabalha e ele mostra para você quem somos nós. Esse é um grande desafio. Às vezes você passa assim numa instituição, aquele prédio maravilhoso, espelhado, as bandeirinhas do Tocantins, de Palmas e do Brasil tremulando ali na frente, e você passa e diz, que raios essa instituição faz por mim? O que é que aqueles senhores fazem por mim? Né? E o GES Pública mostra isso aí, que a instituição tem que sair de dentro dos seus gabinetes. Ela tem que ganhar as ruas, ela tem que ter essa sensibilidade de ouvir o cidadão usuário lá na ponta e ela tomar medidas corretivas e assertivas antes que o caos vá para as ruas. Porque o caos nas ruas, o quebra-quebra, não é nada, é um sinal que as instituições não estão fazendo 100% o seu papel e precisam ser modificadas. Com isso, tem que ter ação. Tem que ter gestor, tem que ter uns grandes administradores em cada uma das partes da instituição como um todo. Né? É isso aí. Então, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Teve algum assunto que a gente não abordou? Eu acredito que a gente poderia ficar aqui semanas conversando sobre esse assunto. Mas teve algum ponto que seja muito significativo que você ainda acha importante falar para os administradores? Ah, sim. Então, meus amigos administradores, eu confio na mudança. Eu sou um cara que, eu brinco sempre nas minhas aulas, eu digo, eu sou paraibano, sou nordestino, sou tocantinense de coração, sou brasileiro, eu não desisto nunca. Nós temos que perseverar. E uma das atribuições do administrador, persistência, constância de propósito. Nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos desistir. A pedra for grande, não precisa topar na pedra, dê a volta pela pedra, tenha sensibilidade. Né? Os administradores também, eu deixo um recado para eles. Formem a sua rede de contatos, conversem, participe da nossa associação, né? do nosso conselho, faça parte, participe de palestras, faça grupos de trabalho, né? Conversem, entre no Facebook, crie aí uma comunidade como administrar bem e melhor, quer dizer, se movimente. Né? Nós estamos precisando de pessoas que se movimentam, que tragam realmente esperança para que os resultados de todos nós sejam diferentes. E pedir a Papai do Céu que nos dê cada vez mais coragem, mais força e mais fé, porque eu acredito e eu acho que só o trabalho vai realmente trazer benefícios para a nossa sociedade. Tá ótimo, muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tanta informação boa, né, que a gente gosta de ouvir, que a gente quer acreditar também. Obrigada pela sua entrevista e por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu é que agradeço, força. E se você beber água aqui no Tocantins, você vai terminar ficando por aqui. O nosso bate-papo com o administrador João Lira, que também é empresário e assessor do senador Ataídes Oliveira, sobre excelência da gestão pública, fica por aqui. Se você quiser mais informações, acesse o site do Conselho. Até lá!